Caros amigos, que a paz do nosso Mestre se faça sobre todos nós. Pontualidade. Essa é a história do Paulo, um menino já quase mocinho, um rapaz, um bom menino, mas tinha um grave problema, não gostava de pontualidade. Na escola ele chegava todos os dias atrasado e a professora sempre chamando a atenção dele por conta desse atraso. E aí nesse dia ele saiu da escola resmungando, falando baixo para ele mesmo, que não entendia essa coisa de horário, de ter que ter horário, que ele não ia deixar de brincar com os amigos por conta do horário, que uns minutos só fazia tanta diferença assim, né? No que prejudicaria, só um tempinho aí. E aí ele foi andando para casa e resmungando e falando com ele mesmo. Aí chegou um amigo dele, passou por ele e falou: "Ô Paulo, tudo bem aí?" O Paulo: "Tudo bem. Você ainda quer aquele emprego com o seu Joaquim?" Ele falou: "Quero, estou querendo muito." Ele falou: "Então, ele mandou eu falar para você estar lá amanhã às 15h30. Aí o Paulo falou: "Tá bom, eu vou sim", né? Agradeceu tudo. E aí pensou, 15h30, já pensou que no horário de relógio. Ele pegou repulsa de relógio. Mas no outro dia ele levantou cedo, aí foi para a escola, nem chegou atrasado aquele dia, então nem precisou a professora chamar a atenção dele. Aí saiu da escola, foi direto para casa e aí quando foi 15h, ele já estava pronto para ir lá falar com o seu Joaquim. E ele saiu de casa 15h. Aí saiu, encontrou com um amigo na rua, conversaram. Aí ele falou: "Bom, eu posso ter um tempinho ainda aqui, porque eu tenho meia hora ainda." Aí conversou, e conversa vai, e os dois andando, eles passaram pelos colegas jogando futebol, e ficaram olhando e dando palpite. Quando ele se atinou para o horário, era 15h45. Aí ele correu lá no seu Joaquim. Quando chegou lá no seu Joaquim, o seu Joaquim falou assim: "Você está muito atrasado." Ele falou: "Mas foi só uns minutinhos." Ele falou: "Você está atrasado. Eu pensei que você não quisesse mais um emprego, então eu contratei um outro garoto." E o Paulo ficou profundamente desolado com aquilo. Ele falou: "Mas eu tenho a necessidade de que uma pessoa estivesse aqui às 15h30, porque eu tinha um serviço para as 15h30. E aí o Paulo voltou para casa, desolado, aborrecido, triste, muito magoado. Não entendia por que por 15 minutos o seu Joaquim não deu emprego para ele. E na realidade levou um choque quando ele disse que não seria contratado porque ele estava atrasado. E ele, naquela raiva dele, teve vontade que todos os relógios do mundo se quebrassem para que ele não tivesse mais que estar olhando para o relógio. Aí, no jantar com a mãe dele viu que ele estava bastante aborrecido, bastante magoado, né? Percebeu isso, falou para ele: "Olha, meu filho, amanhã eu tenho que ir para a cidade. Eu vou no trem das 9h15 e volto no trem das 20h. Ele já pensou: relógio, horário. "Você não quer ir comigo? Né? Você vai comigo, me ajuda." Ele estava tão triste, tão desolado que ele não quis ir. Tudo bem, a mãe dele, no outro dia, amanheceu um dia chuvoso, bastante chuva, frio, e a mãe dele foi. E ele falou para ela: "De tarde eu vou lá te encontrar na estação." E aí passou o dia, o Paulo dentro de casa, ali sem muito ter o que fazer, porque naquele tempo não tinha toda essa tecnologia que tem hoje, que você, né, tem tantas coisas que você pode prestar sua atenção. Um pouco ele leu, um pouco ele dormiu, um pouco ele viu música no radinho que tinha, até que chegou a noite.
Quando foi às 7h30 da noite, aí ele foi para a estação para esperar a mãe dele chegar. Chegou lá na estação, encontrou o chefe lá, o chefe falou, veio buscar sua mãe? Ele falou, vim buscar, minha mãe vai chegar agora. Ele falou, que bom. Ele falou, tomara que o trem não atrase. Aí o Paulo pensou, é horário de novo, tudo tem horário. E aí que o chefe falou para ele, o trem das 20 horas sempre dá uma atrasadinha, tomara que hoje não atrase. E ele já ficou, né, chateado com isso e ficou ali esperando. Aí ele viu um movimento diferente ali, que ele estava ali observando e achou meio estranho. Aí um senhor chegou, e o Paulo observando, o senhor chegou para o chefe e falou assim, o senhor parece que está preocupado? Ele falou, caiu uma barreira na linha do trem em tal ponto, falou o ponto lá. Aí ele falou assim, mas por que isso deixa o senhor preocupado? Ele falou, porque o do 16, que é o trem 16 do horário que a mãe dele estava vindo, o 16 sempre dá um atraso, sempre atrasa. E se ele atrasar, vai acontecer um grande desastre. Quando ele chegar naquele lugar, a barreira está lá e vai acontecer um grande desastre mesmo, né? Pode morrer gente, pode acontecer várias coisas, o trem descarrilhar, vai acontecer uma coisa ruim. E aí o Paulo então ficou preocupado com aquilo, né? Foi lá conversar com o chefe também, prestar atenção. Mas o senhor está dizendo que é esse trem que a minha mãe vai chegar que está atrasado? Ele falou, meu filho, vamos torcer para que o trem não tenha atrasado. Se ele não atrasou, ele já passou o lugar que caiu a barreira. Se ele atrasou, ele vai chocar com essa barreira. E o Paulo então ficou de agonia, né? E ficou ali na expectativa, esperando dar o horário. Aí ele olhando para o relógio, 6 minutos, aqueles 6 minutos para as 8 parecia eterno, 4 minutos, aquilo não passava nunca. E ele olhando, né, para a direção que o trem viria. E aí estava muito escuro, uma noite muito escura. Aí até que 2 para as 8, ele ouviu lá de longe o apito do trem. E aí o chefe saiu correndo, feliz da vida porque o trem estava chegando, e o Paulo também muito feliz porque o trem estava chegando. Significava que o trem não sofreu nenhum atraso para sair da cidade, do centro da cidade. E aí ele esperou com ansiedade a mãe dele descer. A mãe dele desceu do trem, ele foi lá, abraçou a mãe, apertou. E ela, mas meu filho, o que foi que aconteceu que você está com toda essa empolgação? Eu estou muito feliz de poder te abraçar, né? E aí os dois saíram andando de mão dadas e ele contou para a mãe toda a história do que foi que aconteceu. E aí ele falou para a mãe dele, hoje eu tive uma grande lição, porque eu vi que a pontualidade é algo muito importante, porque se o trem tivesse atrasado, eu teria perdido você. E como o trem saiu no horário, você está aqui comigo. E essa lição, meus queridos, serve para todos nós também. Pensemos o seguinte, quantas vezes nós temos canseira de fazer alguma coisa? Quantas vezes nós temos preguiça de fazer alguma coisa? Quantas vezes estamos desanimados para fazer alguma coisa? E essa alguma coisa é um compromisso que nós assumimos. Nós assumimos um compromisso com o nosso trabalho, nós assumimos um compromisso com a nossa família, nós assumimos um compromisso com a nossa religião, seja ela qual for. E é muito importante que nós tenhamos a pontualidade. Porque a pontualidade faz com que as pessoas acreditem mais em nós. A pontualidade faz com que nós também não fazemos com que outras pessoas esperem sem necessidade. Porque quando nós somos pontuais, nós estamos sendo responsáveis com aquilo que nós assumimos. E uma coisa que é muito importante, quando nós cumprimos o nosso dever, quando nós levamos a sério aquilo que nós assumimos compromisso, e uma dessa seriedade do que assumimos é a pontualidade,
nós estamos em paz conosco. E estar em paz conosco não tem preço, não tem dinheiro que compre, não tem presente que agrade, não tem ouro que faça com que aquela tristeza saia de nós. Então, meus irmãos, vamos pensar mais nisso. Qual de nós um dia não está com uma preguicinha de ir para o trabalho, né? Qual de nós um dia não está com uma preguicinha porque prometeu uma coisa para um filho e não quer fazer? E assim são várias coisas na nossa vida que tem dia que nós não estamos com vontade de fazer. Mas se o nosso motivo de não estar com vontade é só a nossa preguiça ou o nosso cansaço, nós temos que botar coragem em nós e levarmos aquilo para frente. E aí a paz que sentiremos não tem preço. Um grande abraço a todos. Que Deus nos abençoe e ilumine hoje e sempre.